hoje é um dia muito especial. Quando fala da morte, pessoal, a morte de Jesus, ela tem um significado muito grande. Se Jesus não morresse, a gente estaria perdido. Você vê que a morte dele foi muito cruel. Eu até vou comentar, eu mandei para vocês ontem alguns posts, né, explicando cada fase que Jesus passou até morrer. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 9, por que foi necessária essa morte tão cruel? Por que foi necessário Jesus morrer? Porque quando se fala de morte, a morte é algo que mexe com todo mundo, sim ou não? Perder uma pessoa que a gente ama, mexe ou não mexe? Mexe. Né? Você perder quem você ama, você não vai mais conviver com aquela pessoa, você não vai ter mais aquela pessoa. Então, a morte de Jesus marcou. Quem viu ele sofrer, quem viu ele morrer, né? Imagina o sentimento ali, poxa, e agora? Aquele que a gente achava que iria nos redimir morreu. Só que a morte foi necessária. Foi necessário ele morrer para que hoje nós pudéssemos viver. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado era o quê? Então, por causa do pecado de Adão, todos estavam condicionados a essa morte, ou seja, a separação eterna de Deus. Então, para que isso fosse mudado, foi necessário Jesus morrer. E eu falo, quando a gente fala ali da crucificação, ali teve um momento muito triste, foi quando Jesus olhou para o céu e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o pai teve que dar as costas para o filho. O pai não pôde fazer nada pelo filho, porque era necessário Jesus passar por tudo aquilo para que hoje nós tivéssemos direito a uma vida diferente e, principalmente, tivéssemos direito à vida eterna e à salvação. Diga glória a Deus. Imagina Jesus pedindo ajuda e o pai não pôde fazer nada. Mas existia um motivo. E quando fala de morte, olha o que a Bíblia fala. Em Hebreus capítulo 9, versículo 16. Diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte de quem? Do testador. O que é um testamento? Coloca para mim explicar melhor, todo mundo sabe. O testamento é um documento por meio do qual uma pessoa expressa sua vontade em relação à distribuição do quê? Que acontecerá depois o quê? Então, um testamento só tem validade depois que o testador, aquele que fez, ele o quê, pessoal? Ele morre. Ninguém se apropria de um testamento em vida, sim ou não? Ninguém faz isso. Então, foi necessário para que o testamento, aquilo que é direito nosso, e o que tem nesse testamento para nós? A cura. Mas a principal bênção que foi deixada nesse testamento é o que, pessoal? A salvação. Então, essa morte teve um motivo. Se Jesus não morresse, a gente não ia ter direito ao que, pessoal? A nada. Aí, olha o que diz mais o versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, quando a gente olha para a cruz, vê a morte, é a nossa vitória. Se Jesus não morresse, não teríamos direito a nada. Esse testamento não ia ter validade alguma. Então, tudo aquilo que ele deixou registrado como promessa, hoje nós podemos desfrutar. E você não precisa ficar fazendo promessas para Deus, né? Não, eu prometo fazer isso para o Senhor me dar. Não, o que Jesus fez nos dá a condição de desfrutar dessas bênçãos. Diga glória a Deus. Você vê o que é a falta de entendimento. Hoje tem pessoas que ficam fazendo promessas para Deus, votos para Deus, para desfrutar de algo que já é dela. A morte dele nos deu condição de viver uma vida diferente, viver uma nova vida. Digo obrigado, Jesus. Então, o motivo de tanto sofrimento, porque quem olhava naquele dia poderia dizer: coitado desse homem, como pode um homem tão bom sofrer tanto, como pode um homem tão bom fazer isso? Mas ele estava cumprindo a missão do Pai. Jesus, quando veio à terra, ele sabia da sua missão. Ele sabia o que ele iria ter que fazer. E tudo o que ele fez, pessoal, foi por amor a nós. Então hoje é dia de você reconhecer, não, a morte do Senhor não foi em vão. Essa morte foi para que hoje eu pudesse ter direito e desfrutar. E quem vai desfrutar?
Mas aí, lembra que eu falei, olha o quanto a morte dele foi dolorida. Ela vai colocar alguns slides ali, para você ver tudo que Jesus passou, tudo, pessoal. A primeira parte, a agonia do Getsêmani. Olha o que diz, aí eu coloquei aqui. Na visão médica, Jesus sofria de hematidrose, uma condição rara em que o estresse extremo faz com que o sangue se misture com o suor. A pele fica extremamente sensível, o que torna as agressões posteriores ainda mais dolorosas. Ele sabia de cada momento brutal que estava por vir. Olha o que ele passou. Para você ter noção, para o nosso suor se transformar em sangue, é que a pessoa está numa agonia muito o quê? Muito grande. Você vê que antes de ir para a cruz, ele já estava sentindo. Ali Jesus já estava sentindo a agonia. E o que estava por vir seria muito o quê? Muito pior. Aí, a sequência, eu mandei para vocês. A flagelação brutal. Flagum romano, ou seja, o chicote com tiras de couro, incrustados com ossos afiados e metal. 39, lei judaica, limitada a 40 menos 1. Como receber vários cortes profundos de uma faca afiada a cada chicotada. A visão médica. Carne rasgada, expondo o músculo, terminações nervosas rompidas, enviando sinais de dor insuportáveis ao cérebro. Grande perda de sangue. Levou ao choque. Volume sanguíneo perigosamente baixo. Olha a agonia dele. E ele fazia isso por quem, pessoal? Por nós ele sofreu tudo isso. Você sabe que aquela chicotada, cada vez que os soldados, atingiam ele, aquilo rasgava a pele. E Jesus ali calado, Jesus ali, em momento algum, abriu a boca, usou o poder de Deus para sair daquela situação. Por quê? Para o testamento ser válido, era necessário ele morrer. Então, ele fez a parte dele. Mas aí, pessoal, entra a mensagem mais forte que eu quero trazer hoje. Jesus fez tudo isso por nós. Jesus demonstrou todo esse amor por nós. E como é que nós estamos retribuindo o que ele fez por nós? Como estamos retribuindo tamanho amor? Aí, vamos lá em 1 Coríntios, por favor. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Então, a morte dele foi necessária para que pudéssemos ter direito ao testamento, aquilo que é direito nosso. Só que, mediante o que ele fez, qual que é a nossa conduta hoje? Sabendo, de tamanho sofrimento, sabendo de tudo que ele fez, como estamos retribuindo esse grande amor que ele teve por nós? Porque é triste o que eu vou dizer, pessoal, mas para algumas pessoas parece que o que Jesus fez foi obrigação. Ele fez porque ele quis, ele fez. Eu não pedi para ele fazer isso por mim. Tem gente que chega a ser tão ingrata que pensa assim, eu não penso. Eu não pedi para ele sofrer. Ele fez porque ele quis. Você vê, Pobre homem, ignorante, cego espiritual. Você vê que mesmo antes da gente vir ao mundo, Jesus já estava fazendo a sua parte para que nós não fôssemos condenados a passar a eternidade longe de quem? Aí, olha o que ele diz lá. Porque fostes comprado por bom preço. Deus, ele valoriza cada um de nós. Olha como nós somos valiosos para Deus. Diga para você, irmão, você é muito valioso para Deus. Você é precioso. Nunca, se diminua. O diabo faz a pessoa se sentir inferior, incapaz. Quando uma pessoa ela é tomada por uma ação maligna, o diabo faz a pessoa se sentir sem valor. E quando a pessoa começa a se sentir sem valor, daqui a pouco ela acha que não há razão para que viver. Eu vou viver para quê? Eu não valo nada, ninguém gosta de mim. Irmão, esse sentimento quem coloca é o diabo. Nunca aceite esse sentimento. Pastor, mas nem minha família. Se nem a sua família te dá valor, lembra da cruz. Aqui nós vemos o quanto valiosos nós somos para quem? Então, se ele viu em mim valor, não importa o que os outros falam, não importa o que as pessoas pensem de mim, diga, eu sou valioso para Deus.
Então, ó, porque fostes comprado por bom preço. Agora, olha o que diz a segunda parte, aí que eu queria chegar. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Aí que está. O que é glorificar a Deus? Não é ficar dando glória, glória, aleluia. Então, sabendo o motivo da morte, sabendo quando ele sofreu, como eu estou agora retribuindo esse amor? Porque quando é que Deus é glorificado? Deus não é glorificado só com palavras. Deus é glorificado com a nossa vida. Amém? Então, a partir do momento que eu lembro do que Jesus fez, então eu vou a partir de agora glorificar a Deus com a minha vida. Então eu vou ser grato, eu vou retribuir o que Ele fez por mim. Aí eu vou dar 2 exemplos, irmão. Esses 2 homens que eu vou falar, eles tiveram uma experiência com Jesus, eles viram o que Jesus fez por eles, só que teve um que foi glorificar. Ele foi grato ao que Jesus fez por ele. O outro viu o que Jesus fez, foi beneficiado. Mas sabe o que é que ele fez? Ele fez isso aqui. O que é que ele fez? E hoje, quantas pessoas no mundo, eu ia falar dentro da igreja, mas eu vou falar no mundo hoje. Existem 2 tipos de pessoa. Existem os Barrabás. Você lembra quem foi Barrabás? O Barrabás que ele sim merecia ser condenado e morto, mas ele recebeu perdão e misericórdia. Aí, ontem eu estava meditando, você vê que coisa, né? Quando alguém nos faz um favor, quando alguém faz algo para você como ser humano, o que a gente faz em troca de um favor? Agradece. Poxa, alguém fez um favor para você, muito obrigado. E dependendo do favor que você merece, não é só falar, você quer fazer algo a mais, sim ou não? Né? Imagina, a pessoa te fez um bem muito grande. Poxa, você fica tão feliz, você fala, não, eu tenho que fazer algo da grandeza, eu tenho que fazer algo para mostrar o quão grato eu sou pelo que ela... E a Bíblia fala desses 2 homens. Um foi grato. Um glorificou, um reconheceu o benefício recebido e foi glorificar. O outro deu as costas. Vamos ver? Primeiro caso é o Barrabás. Pega a sua Bíblia lá, volta aí no Novo Testamento, é muito forte. Mateus capítulo 27. Esse homem, ele desprezou o amor que ele recebeu. Ele não foi grato, pessoal, ao favor recebido. Volto a dizer, quando a gente recebe um favor, uma gentileza, a gente retribui com a mesma o quê? Gentileza. Aí lembra que eu falei? Dependendo o favor que você recebeu, não é só palavra, você quer fazer alguma coisa a mais, né? Ontem eu estava comentando com a minha esposa, doação de órgãos. Eu sou a favor. O dia que eu morrer, se Deus permitir, chegar com 100 anos, amém? E alguma dessas peças aqui dentro servir, pode usar, diga glória a Deus. Se alguém diz, eu sou contra a doação de órgãos, então olha para a cruz, porque Jesus, ele deu, foi a vida dele. Jesus deu sangue, tem gente que não doa sangue. Quem já doou sangue aqui? Eu sei que a maioria de vocês não vai porque tem medo de agulha. Eu tenho medo de agulha. Um dia um falou, não pastor, é porque eu não gosto. Irmão, primeira coisa, Jesus, Efésios capítulo 2, fala que com o seu sangue, ele nos aproximou de Deus. Então, se Jesus derramou o sangue dele para nos aproximar de Deus, para nos trazer de volta para Deus, a gente deveria doar o sangue. Sangue salva vidas. Eu falo sempre, a pessoa que hoje não quer doar, ela se esquece que um dia pode ser ela ou pode ser um familiar dela que precise. E todo mundo precisa ou não precisa? Imagina um dia você, eu não dou sangue. E o dia que você precisar? A mesma coisa é os órgãos, né? Se um dia algum órgão meu servir para ajudar alguém, pode ser doado. Você já foi para minha esposa. Um dia eu ouvi um irmão falar, você vê como as pessoas são um pouco ignorantes acerca de alguns assuntos. Uma pessoa falou assim, não, eu não vou doar meu órgão. Imagina se eu dou meu órgão e aquela pessoa, ela volta à vida e ela vai fazer coisa errada. Mas você tem alguma coisa a ver? Eu falo pelo contrário, irmão. Se alguém ganhar algum órgão meu,
eu sou cheio do Espírito Santo. Se alguém um dia se utilizar desse órgão, o Jesus que está em mim vai entrar nela também. Mas por que eu falei isso? Aí imagina, um parente seu depende de um transplante. Aí alguém compatível, lá do outro lado do estado, lugar longe, alguém que é compatível consegue doar um órgão e salvar aquela vida. Você vai ser eternamente o quê? Você não vai querer conhecer essa família? Quem vai querer conhecer? Você vai querer ir até lá, dependendo, você vai marcar um almoço. Não, quero receber vocês, porque, poxa, olha o que vocês fizeram. Isso é gratidão, pessoal. Agora imagina, alguém doou um órgão para você, para um parente, nem sequer um muito obrigado você fala. Mas tem gente que é ingrato assim, tem ou não tem? A pessoa foi beneficiada, ela não consegue nem sequer falar. Ela não consegue nem sequer, poxa, obrigado pelo seu amor. Irmão, com Jesus é o que as pessoas fazem. Ele doou a sua vida, ele sofreu, foi humilhado. E ele fez por todos os homens. Só que quando eu falo todos os homens, tem homens que foram gratos e hoje buscam a ele, servem a ele. Tem gente que, os mesmos que também foram beneficiados, hoje dão as costas e não querem nem saber o quê? Foi o caso do Barrabás. O Barrabás, pessoal, ele foi condenado a assassinato. E ele levantou um complô de rebeldia contra Roma. Então ele era um homem perigoso. Então ele foi julgado pelo crime que cometeu. E Roma, eles eram muito legalistas, eles eram muito fiéis à lei. Então, assassinou, vai morrer também. Aí, naquele dia, por ocasião da festa, alguém recebia a misericórdia. Aí decidiram o povo fazer a escolha. E diz a Bíblia que diante do povo estava quem? Jesus e Barrabás. E você sabe que a mesma multidão que uma semana antes tratou ele como rei, é a mesma multidão que estava agora desejando que Jesus o quê? Você vê a escolha, né? O mundo sempre faz as escolhas erradas. Nós temos que andar na contramão do mundo. Se eles escolhem uma coisa, nós vamos escolher o quê? É que nem hoje, você vê, lugares que eram para estar hiperlotados não estão. Hoje os lugares que eram para estar mais cheios as igrejas. Mas hoje o lugar que está mais cheio é o quê? São as praias, são os clubes, lugares de prazer. Não é errado, a pessoa pode desfrutar, pode ou não pode. Mas um dia como esse, o cristão, ele coloca vir à igreja como prioridade. Não, eu vou agradecer o que Jesus fez por mim. Essa morte sofrida, poxa, sabe, ele demonstrou o quanto especial eu sou para quem? Então, eu posso tirar o lazer, mas primeiro eu vou na igreja. Primeiro eu vou lá louvar o meu Deus, olhar para a cruz e falar, Jesus, valeu. Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Diga glória a Deus. Só que a gente sabe, a multidão fez a escolha, mas era necessário Jesus morrer. Mas vamos pegar nesse entendimento. Tudo que o mundo escolhe, o mundo sempre faz as escolhas o quê? Cuidado para você não fazer a escolha errada. Uma escolha que você faz hoje vai determinar o seu futuro. Uma escolha que você faz hoje vai determinar o destino da sua alma. Salvação só dá Jesus. Em nenhuma outra salvação. Tem gente que está escolhendo hoje uma vida sem Deus. O final desse caminho não vai ser bom, não. Aí voltando, esse homem merecia ser preso, condenado. Mas olha o que aconteceu. Mateus capítulo 27, quem achou, diga glória a Deus. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo, seja o quê? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos. Você vê, nós fizemos a nossa escolha, que caia sobre nós, é ele que vai morrer. Você vê que Pilatos falou, mas que mal que esse homem fez, que pecado que esse homem cometeu. Aí
onde eu queria chegar, 26. Então soltou-lhes quem, pessoal? E tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser. Note, você não vai ver a Bíblia falar mais nada sobre Barrabás. Pode pesquisar. Na Bíblia não vai ter mais nada falando sobre esse homem. Mas lembra o que eu falei? Quando a gente recebe um favor, quando alguém nos dá uma gentileza, é natural a gente querer o quê, pessoal? Irmão, o cara estava no corredor da morte, ele ia morrer. Quando falaram, solta ele, prende Jesus. Na hora, poxa, o cara foi beneficiado, não vou morrer mais. Irmão, na mesma hora, era para ele ter olhado para aquele homem e falar, olha, obrigado pelo que você fez, o quê? A Bíblia fala que ele fez isso? Não fala. Irmão, na mesma hora, era para ele ter caído de joelho. Tem misericórdia de mim. Eu que merecia morrer. Eu que merecia padecer. Mas o Senhor assumiu meu lugar. Aí lembra do que eu falei? Hoje no mundo existem muitos Barrabás. Pessoas que Deus teve misericórdia. Pessoas que deu uma chance. Mas o que eles fizeram para Deus? Eu fico imaginando. Ele acabando de ver tudo que Jesus fez. O que ele fez? Foi seguir a vida dele. E quantas pessoas hoje estão assim? Ela sabe o que Jesus padeceu, ela sabe o que Jesus fez por ela na cruz, mas ela está nem aí para Deus. Lembra do que Paulo falou? Fostes comprado por um bom? Glorificai a Deus. Então, sabendo do que ele fez por mim, então a partir de agora eu vou glorificar ele. Eu vou servir a ele. Ele sofreu pelo meu pecado. Então, como eu vou glorificar a Deus? Eu não vou mais viver no pecado. Ele sofreu por causa dos meus erros. Então, como eu vou glorificar a Deus? Eu não quero mais uma vida de erro. Eu não quero mais uma vida que venha, entristecer a quem? Então, primeiro caso. Esse homem que foi tão beneficiado. A Bíblia não fala que ele voltou para agradecer. Esse homem deveria ser grato a Jesus pelo resto da sua o quê? Vida. Irmão, como pastor, quantas pessoas eu já vi, estava na UTI, estava morrendo, o pastor orou, o pastor fez os obreiros, vamos fazer um ciclo de oração pelo irmão. E Deus dá uma chance. A pessoa sai do hospital, ao invés de vir para a igreja agradecer Jesus, não. Agora eu vou curtir o tempo perdido. Agora eu vou aproveitar tudo que eu não fiz, agora eu vou fazer. Ela glorificou a Deus pelo benefício? Não seja ingrato. A pior coisa que pode existir na vida é ingratidão. E muita gente está sendo ingrato ao que Jesus o quê? Aí lembra o que eu falei? Pode parecer que não tem nada a ver, mas existe uma semelhança entre Barrabás e o Gadareno. Pastor, mas o que tem a ver? Ambos foram libertos. Ambos foram livres. Barrabás livre da morte. O Gadareno foi livre do quê? De demônios. Só que olha a diferença. Ambos tiveram uma experiência com Cristo. Só que um voltou para agradecer e quis servir. Esse primeiro que a gente viu, ele fez o quê? É como se o que Jesus fez, ele fez porque ele quis, problema dele. Esperto sou eu. Aí vamos ver o outro caso? Marcos capítulo 5. Olha a diferença. Esse também foi liberto, foi livre. E olha como é que ele foi grato. Quem nós vamos ser? Barrabás, o ingrato, ou o Gadareno, aquele que foi grato? Quem você vai ser? Irmão, depois de saber o que Jesus fez por nós, é isso que ele espera de nós. Olha o que Paulo falou. Fostes comprado por um bom preço. Glorificai a Deus. Poxa, sabendo do que ele fez, não, eu vou servir a ele, eu vou glorificar ele. Eu vou falar dele, vou chegar nessa parte. Olha a diferença. Ambos receberam benefício. Um foi grato, o outro não foi. Qual dos dois nós estamos sendo? Eu poderia contar, igreja, quantas pessoas eu já ajudei, sabe? Você ora, jejua, e depois essa pessoa sai da igreja. Eu fiz isso por Jesus, irmão. Não que a pessoa deva nada ao pastor. Você não deve nada ao pastor. O pastor, a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelo quê? O papel do pastor é esse mesmo.
Só que quem foi beneficiado tem que ser um pouco grato. E quem abençoou não foi o pastor, quem abençoou foi a quem? Foi Deus. Mas você vê, o mais triste é que aqueles que mais foram beneficiados por Deus são os que mais desprezam a Deus. Quem sabia disso? Aquele que mais provou da misericórdia parece que é o que mais abusa. Parece que é o que mais abusa, sabe? A maneira como ele trata, parece que Deus fez o que ele tem que fazer mesmo. Ele é Deus, ele tem que fazer. Não, Deus não tem obrigação. Tem obrigação? Ele faz porque nos ama. Mesmo a gente sendo seres errantes, falhos, ele nos ama. Esse amor de Deus não tem como explicar, é muito grande, sim ou não? Então, esse homem aqui, ele recebeu um favor. Só que olha a diferença dele. Marcos capítulo 5, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 18. Ele teve a experiência, ele foi liberto, ele foi beneficiado. Diga, eu também fui beneficiado com a morte de Jesus. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar. Vamos fazer uma comparação. O outro foi beneficiado, foi livre da morte, deu as costas, seguiu a vida dele. Esse aqui não. Esse aqui foi beneficiado. Primeira coisa, eu quero seguir o Senhor, porque ele foi grato ao benefício recebido. Nós temos que ser grato ao benefício que recebemos. A morte de Jesus nos beneficiou em muito, sim ou não? Irmão, isso aqui eu vejo pouco acontecer. É pessoas que vêm para a igreja, faz campanha, são libertas. Depois que recebeu o que queria, tchau, tchau, Jesus, não preciso mais de você. Olha a diferença. Ele, após ter aquela experiência, ele, após receber benefício, ele queria seguir, ele queria estar com quem, pessoal? Isso é gratidão, meu irmão. Hoje a gente vê cada vez mais pessoas que dizem ser cristãs, que amam a Deus, estão cada dia longe da igreja. A pessoa não está percebendo, cada dia está assim, ó. Cada dia está ficando mais e mais o quê? Mais longe. O homem que recebeu o benefício quis se aproximar. Se a gente for grato ao que Jesus fez, a gente vai querer vir mais à igreja. A gente vai querer estar mais na presença de quem? Hoje a gente vive uma fase tão difícil que é assim, se eu for tal dia na igreja, outro dia eu não vou. Eu tenho que escolher um dia para ir. Imagina Deus olhando para a gente. Quer dizer que você está escolhendo o dia para mim? Para mim, no meu pensamento, eu achava que eu era a prioridade, a sua escolha principal. Mas não. Hoje as pessoas querem escolher dia. Não, porque eu já tomei a Santa Ceia, eu vou usar o linguajar dos jovens. Eu tomei a ceia, então posso ficar de boa. Fica de boa para você ver. O diabo está ao nosso derredor, bramando como o quê? E o Satanás está procurando crentes que estão de boa. Acha que pode, dar um tempo na igreja, eu não preciso ir tanto assim. Cuidado, sem gratidão. Irmão, ele foi tão grato pelo favor recebido que ele queria acompanhar Jesus, ele queria estar com Jesus agora, ele queria andar com Jesus. Aí, olha o que diz o 19, vamos lá. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor, e como teve o que, pessoal? Olha para mim. Olha o homem grato. O homem grato ao benefício recebido. Ele não ficou triste. O senhor não quer que eu vá com o Senhor? Não. Falou, vai e conta para os seus o que eu te fiz. Será que a gente tem contado para os nossos o que representa a cruz? Irmão, nós que fomos beneficiados pela cruz, não estamos falando para os nossos o que significa a cruz. Eu amo Jesus, eu amo a cruz, mas e os benefícios que a cruz nos trouxe? Para quantos você tem falado? Porque quando eu começo a falar do que Jesus fez, eu estou mostrando que eu sou grato à obra que Ele fez pela minha vida. Diga glória a Deus.
Eu tenho falado aqui na igreja, pessoal, o que mostra que você é salvo é essa vontade de falar de Jesus para todo mundo. Você tem falado de Jesus? Se você é um cristão que, ai pastor, eu sou tímido, ai pastor, então você tem que ver, meu irmão. Porque quem foi salvo, quem foi alcançado por esse amor, dentro dele tem essa fome, essa sede de falar de Jesus para todo mundo. Ele quer falar. E sabe o que ele fala? É uma forma de retribuir o benefício que ele recebeu. Então, quando ele lembra, poxa, o que Jesus fez por mim, eu não posso ser ingrato. Jesus deu a vida dele, Jesus foi humilhado. Então, eu quero retribuir o que ele fez por mim. Como eu vou retribuir? Eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus. Aonde eu for, de alguma forma ou outra, eu vou falar que Jesus é bom, que Jesus salva. Porque, pessoal, muita gente está caminhando para o inferno porque não ouviu falar de Jesus. E os crentes que não estão falando de Jesus, um dia vão prestar contas a quem? Porque é nossa missão. Hoje, falar de Jesus, evangelizar, é um ato de gratidão. É ser grato. Lembra que eu falei? Se alguém faz um favor para você, você quer retribuir de alguma? Eu lembro um dia, irmão, até irmãos aqui da igreja, eles estão aqui. Você vê o que é gratidão? Eu fui fazer uma visita, tal, pediram. Poxa, eu sei que vocês gostam, receber o pastor em casa, é uma honra. E eu estou à disposição quando puder fazer visita. Aí eles ficaram tão felizes. Nossa, pastor Neilson veio aqui em casa. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem sou eu? Um baianinho. Né? Mas a pessoa vê Deus na gente, vê a unção de Deus. Aí eu fiz a visita no domingo a Itamar. Ele estava comigo. Aí ele chegou lá com uma caixa embrulhada. Falou, pastor, os irmãos ficou muito felizes, o senhor foi lá. Isso aqui é uma lembrancinha para o senhor. Lembrancinha é sinal do quê? De não que você tem que fazer. Aí eles falaram, deram uma caixa de bombom para o senhor. Eu falei, sabe que eles me veem como gordinho, guloso? Mas quem não gosta do chocolate, né? Mas eu fiquei feliz assim, sabe? O reconhecimento, a gratidão. Eu não estou falando quando eu for na sua casa, tem que me dar chocolate não, viu, irmão? Mas chocolate é bom ou não é? Você sabe, eu estou chegando nos 40. Quando a gente chega nos 40, tem que mudar o chocolate. Quando a gente é mais novo, é o ao leite. Mas aí você vai chegando na idade, tem que ser 60%, 40%. Quem sabia disso? Tem que diminuir o nível do quê, pessoal? Açúcar. Domingo é Páscoa, lembra-te de mim, tá? Estou brincando. Mas você vê, olha a gratidão da pessoa. Então, ele reconheceu, poxa, o que ele fez por mim, ele me libertou. Então, agora, como gratidão, eu vou falar para todos. E olha o que ele fez, versículo 20. E ele foi e começou o quê? Glorificai a Deus. Fostes comprado por um bom? Então, quem foi beneficiado? O que eu vou fazer? Eu vou glorificar a Deus. Como eu vou glorificar a Deus? Como eu vou agradecer ao que Jesus fez na cruz? Então, a partir de agora eu vou pregar, vou falar de Jesus, eu vou dar o meu testemunho. Irmão, uma coisa que acontece muito dentro da igreja me deixa triste. As pessoas têm vergonha de dar testemunho. Quem já percebeu isso aqui? Irmão, dar um testemunho é você falar o que Jesus te fez. Isso deveria ser o motivo do quê, pessoal? Alegria! Poxa, eu vou falar o que Jesus fez. Mas não. A pessoa fala assim, pastor, eu vou contar para o senhor, aí só conta na igreja. Só que gozado. A mesma pessoa que tem vergonha de dar o testemunho, ela tem vergonha de pedir oração? Fala, pessoal. Ela pede para todo mundo. Está andando na rua, ora por mim, ora por mim. Alguém fala, nem te conheço. Mas para pedir oração, pede. Mas na hora de glorificar a Deus, Jesus curou 10 leprosos. Quantos foram gratos? Um só. Olha o que é gratidão. Olha o que é reconhecer os benefícios de Deus por nós. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Quão grandes coisas Jesus era a sua cidade, era o seu bairro. Seus vizinhos já sabem que você é cristão?
ou você tem vergonha de falar que é de Jesus? Aonde você trabalha, aonde você estuda, as pessoas já sabem que você é de Jesus? Não, pastor, não preciso falar. Você está se envergonhando. Mas mais do que se envergonhar, você está sendo ingrato ao benefício que você recebeu. Você está sendo como Barrabás. Foi livre e foi solto. Mas, depois, ele fez o que devia fazer. Seja como esse homem. Aí diz agora a sequência. E todos o quê? Todos o quê, pessoal? Diga glória a Deus. Isso é gratidão. Isso é ser grato. Fostes comprado por um bom preço. O que você tem que fazer? Glorificar a Deus. Quando eu lembro do que Jesus fez, eu não posso ficar parado. Eu vou trazer pessoas para a igreja. Irmão, quem gera ovelha é ovelha. Sabe por que a gente não está evangelizando ainda, não está trazendo almas para a igreja? Porque não estamos sendo 100% gratos ao que Jesus fez o quê? Volto a dizer, se alguém faz qualquer benefício para você, você quer agradecer, você quer dar um presente, você quer fazer alguma coisa para retribuir o benefício recebido. Agora Deus fez tudo isso por nós. E como estamos retribuindo o que Ele fez por nós? O que estamos oferecendo para Ele? Isso em tudo. Como eu falei, hoje você se limita a vir uma vez na semana e acha que está bom. Não. Jesus, Ele deu a vida dEle para que hoje eu estivesse mais perto de Deus. Quer ver? Efésios 2. O sangue foi derramado com esse propósito, pessoal. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas o quê? O pecado separou o homem de quem? Só que Deus não quer o homem longe. Irmão, se Deus quisesse ver você longe dele, Ele não tinha enviado Jesus. Jesus não teria vindo à terra, Jesus não teria morrido. Você vê que Deus tem prazer de nos ter na sua o quê? Presença. Quem aqui já tem filhos casados? Levante a mão. Você fica feliz quando seu filho vai te visitar ou não? Tem uns que falam, aquela mulher, a mulher que ele casou, essa mulher tomou meu filho de mim. Sua nora é como uma filha. Tudo bem, tem nora que bobeira é uma nora ter ciúme do filho com o quê? Ou mãe ter ciúme de nora, irmão. É seu filho. Vai deixar de ser filho? Aí a mãe fica com... Agora ele só quer saber dessa mulherzinha. Você quer querer ele até 50 anos, igual criança? Um dia eu fui na casa, pastor, isso aqui é meu. A mulher falou assim, meu garoto está no quarto. Eric falou assim, meu garoto está no quarto. Quando saiu um homem barbado, mais velho que eu. Ela falou, não, pastor, tem que fazer o leitinho dele. Eu falei, tu toma vergonha. Deus está falando, tu toma vergonha na cara, rapaz. Vai trabalhar e sustentar tua mãe. Não, estava no quarto assistindo Chaves. O garoto de 50 anos. Irmão, um dia a Júlia vai casar. Amém. Deus vai dar um genro abençoado. Amém. Palmeirense, olha que bênção. Vier corintiano, eu vou orar. Vai se liberta disso aí, rapaz. Isso aí não vira nada, não. Aí agora está vindo a Alice. Olha, eu falei para ele essa semana, eu vou ter o prazer de receber 2 genros em casa. Marcelo também, vai, Marcelo. Mas Deus vai mandar homens abençoados, amém? Então, o pai tem prazer de ter o filho perto. Seu filho casou, mas você não vê a hora dele te visitar. Aí que ele fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, o que é que ele diz? Já pelo sangue de Cristo chegastes. Irmão, ele derramou o sangue, não é para você ficar afastado agora. O sangue foi derramado para agora você estar o quê? O que mostra que você está perto. Sabe o que mostra que você está perto? Você tem prazer de orar, você tem prazer de estar na igreja. A pessoa quando está longe, irmão, a pessoa quando está distante, ela não ora, ela não lê a Bíblia. O pastor pode marcar o culto mais especial, ela dá uma desculpa para não o quê? Para não vir. O sangue me trouxe para perto. Quem quer estar perto do Senhor? Mas geralmente os que mais foram beneficiados, hoje não quer estar perto, ele quer seguir a Jesus o quê? Lembra do Pedro. O Pedro começou a seguir Jesus de longe, o que aconteceu com ele? Ele negou Jesus. Aí, olha o que diz mais. Olha o que a cruz fez por nós.
versículo 16, pula para o 16. E pela cruz reconciliar ambos com quem? Em um corpo, matando com ela as o que, pessoal? Olha o benefício da cruz, me reconciliar. Poxa, Deus me deu chance de se voltar para Ele, de andar na presença dEle. Como pode agora eu querer andar longe de quem? Vai ter gente que faz isso. Então, você entendeu a diferença do Barrabás e do Gadareno? Ambos foram livres. Um foi livre da morte. Um foi livre de um espírito. Só que a gente sabe que aquele espírito que estava no Gadareno iria levar ele também ao quê? A morte. Tanto é que quando os demônios saíram dele, entraram nos porcos, o que os porcos fizeram? Se mataram. Se você quer morrer, é porque na sua vida tem um espírito maligno. Quem tem um espírito maligno quer morrer. Quem tem o Espírito Santo quer viver. Então, ambos foram beneficiados. Um voltou para agradecer, queria até andar com Jesus e começou até a falar de Jesus. Gratidão que recebeu. O outro foi, irmão, o cara foi livre da morte. É mais ou menos assim. Imagina que você tem uma grande dívida, uma dívida impagável. Com o seu salário, com o que você ganha, você não tem condição mínima de pagar. Alguém chega para você e fala, ó, quanto você deve? Dá todos os seus boletos, dá tudo que você deve, eu vou pagar tudo. Tem gente que falou, pastor, Jesus manda um desse aí. Ele pode fazer, né, irmão? Mas ele conhece a sua estrutura. Se ele sabe que você vai voltar a fazer dívida de novo, ele não vai dar essas bênçãos, né? Aí imagina, a pessoa chega para você, dá o recibo. Você não deve mais nada. Irmão, é natural. Dependendo, você quer até abraçar e beijar a pessoa, sim ou não? Sim ou não? A pessoa, calma, meu, sai para lá, some. Né? Você fica tão empolgado, o tamanho do benefício, você quer, só por causa disso, eu vou fazer um churrasco, vai lá em casa. Aí a pessoa fala, mas você não tinha dinheiro para pagar, vai fazer churrasco agora? Mas é alegria pelo benefício recebido. Seja grato ao Senhor. Quem vai ser grato a Deus? O que vai demonstrar a sua gratidão à cruz é as suas atitudes a partir de agora. Você vai falar de Jesus, você vai trazer almas para a igreja, diga glória a Deus. Você vai a partir de hoje falar, não, eu não vou ficar um dia sem falar de quem, pessoal? Lembra, volta aí, Efésios 2,13, para a gente orar. Mas agora em Cristo, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Tudo que você recebeu foi pelo que Jesus fez. E se você cada dia estiver mais perto dele, mais você vai receber. Quem quer estar perto do Senhor, fique de pé, por favor.